Pessoal dos grupos, tudo bem com vocês? Estou gravando essa aula exclusiva para os grupos da Aqua e a pedidos vou gravar uma aulinha rapidinha aqui para vocês sobre o composto sem culpa, né? Como o próprio nome diz, esse composto ele vem com o intuito de despertar um merecimento na nossa consciência e desbloquear no nosso inconsciente núcleos traumáticos que nos fazem sempre nos sentirmos culpados. Esses núcleos no inconsciente, muitos e muitos de nós nem sabemos que existe, né? Nós temos núcleos de culpas inconsciente que está ligado com o inconsciente coletivo, né? Nós temos muitas questões, por exemplo, religiosas, ligadas à culpa, a medo, que está inserida no inconsciente coletivo. Então, se a gente também a gente está nessa era, passando a nossa vida aqui no tempo, nesse tempo aqui agora na Terra, a gente já tem esse tema no inconsciente, né, que vem desse inconsciente coletivo, e ainda mais se o nosso núcleo familiar, o nosso sistema familiar também nos traz ou tem núcleos de culpas conscientes e inconscientes ali para transmutar. E a gente, pelo nosso DNA e pelo o sistema familiar, a gente também traz, né, esses núcleos para a nossa vida. O composto sem culpa, ele tem muitas essências, ele tem bastante essências, e ele vai trabalhar o perdão profundamente dentro de nós, no sentido, em primeiro lugar, nos perdoar. Então nós temos várias essências aqui de perdão, para que a gente possa nos perdoar, para que a gente possa perdoar as situações, para que a gente possa perdoar todos os temas difíceis na nossa vida, para que a gente possa se libertar, porque a culpa, ela é um grande grilhão, né, que nos acorrenta, que nos impede de olhar para a nossa essência divina e compartilhar os nossos dons com o mundo, com merecimento, com fluidez, com simplicidade, com leveza, acima de tudo leveza. Esse composto ele é bastante interessante porque ele é um composto que traz bastante nutrição emocional, tá? Ele vai trabalhando aos poucos, porque esse tema ele é muito, muito profundo. Então nós temos essências de proteção, nós temos essências de nutrição, nós temos essências que despertam o merecimento, nós temos essência que acessa o sagrado dentro de nós, o divino dentro de nós. Nós temos essências que nos ajudam a arrefecer as nossas dores, as nossas mágoas, que é a essência ilha de pedra. Nós temos essências que vão fazer com que a gente tenha força de vontade para romper essa barreira. Porque se a gente realmente quer mudar na vida e quer ressignificar a nossa vida, a culpa é um elemento que precisa ter um olhar bastante focado para ele. Porque nós temos culpa, em muitas e muitas religiões existe a culpa no sexo, trazem a culpa no sexo. Então a gente traz isso, às vezes, numa memória de quando nós fomos concebidos, por exemplo, tá? Então ele vai limpando conforme cada indivíduo e cada ser, cada consciência permite, porque a água é inteligente. Então ela não vai chegar batendo com força. Em cada pessoa, ela vai agindo conforme a necessidade e conforme a permissão dessa consciência e desse indivíduo. Nós temos essências que vão limpar, além de transmutar esses núcleos, vão trazer limpezas. Lembram que eu falo muito para vocês sobre o DNA fantasma, que é aquele DNA que mesmo limpando as memórias, limpando o tema, limpando o trauma, a gente ainda fica com uma memória daquilo pulsando. A gente chama de DNA fantasma. Então a gente tem a janela do céu também, que vai limpar inclusive esse DNA fantasma, tá? A gente tem que começar a libertar o merecimento, encontrar o divino dentro de nós.
Então a divindade que habita em nós, ela não tem nada a ver com culpa, ela não tem nada a ver com medo. Só que nós, pela nossa natureza, familiar, pela natureza do tempo que nós estamos vivendo, do inconsciente coletivo, nós vamos acolhendo essas culpas como se fizesse parte da nossa essência e não faz parte da nossa essência. Então nós temos a essência castelhanos também, que quando esse processo no fim está terminando, ele nos empurra. A essência castelhanos, ela foi coletada de um rio que desemboca no mar. Então ela tem uma parte do rio e uma parte do mar. Então, quando a gente está nesse processo, a gente vai limpando, vai trabalhando esse processo dentro de nós, nós precisamos ir para uma vida nova, que é uma vida de merecimento, é uma vida de compartilhar os dons, é uma vida onde nós vamos comemorar a vida e vamos fluir com ela, compartilhando tudo aquilo que a gente veio compartilhar, né? Que a nossa alma veio fazer aqui no mundo. Então, o sem culpa, ele é um composto extremamente importante. Eu acho que em algum momento sempre da terapia, quando a gente percebe que esse tema ele é um núcleo muito forte que está impedindo a pessoa de realmente de deslanchar, de ser quem ela é, ele é muito interessante de ser usado. O arcano, o arquétipo que rege o sem culpa é o julgamento, tá? O julgamento no tarô, ele é a carta do renascimento. É onde o anjo chega tocando as suas trombetas e tirando os moribundos das tumbas. Então, simbolicamente, é o chamado que o sem culpa vem fazer para que a gente saia dessas tumbas que muitos de nós vivem. Às vezes vivemos a nossa vida toda assim e às vezes vivemos pedacinhos da nossa vida. Às vezes é no campo emocional, no campo das nossas relações, às vezes é no campo profissional, às vezes é no campo financeiro, às vezes é na nossa saúde, Mas em algumas dessas partes das nossas vidas, provavelmente nós estamos vivendo com os grilhões da culpa. Então, o sem culpa é muito bacana, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Eu indico começar com 3 gotas, uma vez ao dia e ir observando, porque a culpa, muita gente está tão presa à culpa que sair da culpa pode ser incômodo. E aí a pessoa pode se sabotar e falar que esse composto está esquisito, está fazendo mal. Mas aí vocês vão diminuindo um pouquinho as gotas e insistam, não parem, insistam. Nem que fique, de repente, tomando uma gota, uma vez ao dia e depois vai aumentando. Porque a tendência é das pessoas, às vezes, darem elas podem dar uma brecada aí nesse processo, tá? Então, sem culpa, ele vai trazer muita leveza e bem-estar no dia a dia, mesmo em situações difíceis. E se a pessoa for muito viciada no estresse e ela está muito longe do bem-estar no dia a dia, de olhar, de contemplar e de viver o hoje, o agora, ela pode, inclusive, dar ela pode querer parar e culpar o sem culpa, porque ela está melhorando, na verdade, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, meus queridos. Um abraço enorme aqui no Rio das Pedras, em Visconde de Mauá, na região de Visconde de Mauá, no Vale das Cruzes.